Vozes verbais é a parte da gramática que estuda a relação entre o verbo e o seu sujeito. Vejam bem, a relação do verbo com o sujeito da frase. Portanto, você pode dizer que a voz é ativa quando o sujeito pratica a ação do verbo. Então, quando eu falo a freira fazia o trabalho do convento, se você reparar o sujeito freira é que está praticando a ação de fazer. Consequentemente, eu direi que a frase a freira fazia o trabalho do convento está na voz ativa. Passiva, quando o sujeito sofre a ação do verbo. O trabalho do convento era feito pela freira. Note que agora o sujeito é o trabalho do convento e ele é quem está sofrendo a ação. Bacana? E a reflexiva, quando o sujeito pratica e simultaneamente sofre a ação verbal. O ajudante de cozinha feriu-se com a faca. O sujeito, o ajudante, ele quando fere, ele fere a ele mesmo. Chamamos a isso então de voz reflexiva. Repetindo, ativo o sujeito pratica, passivo o sujeito sofre e a reflexiva o sujeito pratica e sofre. Começamos bem, começamos com uma coisa fácil, vamos complicar um pouquinho. Voz neutra. Existe a voz neutra? Existe. Na voz neutra, o sujeito nem pratica, nem sofre ação. Isso só pode acontecer quando você tiver uma frase sem sujeito, como por exemplo, havia muitas mulheres na festa que eram solteiras. O verbo haver apresenta sujeito inexistente. E se apresenta sujeito inexistente, não há como se dizer que a voz aí é ativa ou passiva. Quer marcar no seu caderninho uma outra maneira? Quando o verbo é um verbo de ligação, né? Maria é bonita. Esse verbo não indica ação. Então não tem como classificar a frase Maria é bonita como voz ativa, passiva ou reflexiva. Maria é bonita, voz neutra. Havia muitas mulheres. Tem sujeito aí? Você viu na aula de sujeito? O verbo haver quando significa existir, não tem sujeito. Voz neutra. Bacana? Tipos de voz passiva. Como você viu, voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. Se a voz passiva for formada de uma locução verbal, isto é, dois verbos, legal? Um deles o verbo ser, e apresentar, de forma não obrigatória, o agente da passiva, você dirá que tem uma voz passiva analítica. Então observe a frase, os pássaros foram abatidos pelo caçador. Primeira coisa que chama a sua atenção, dois verbos, foram abatidos. Repare também que esse foram abatidos está projetando ação contra os pássaros, o sujeito da frase. Então é uma voz passiva. Voz passiva com dois verbos. O verbo ser é um deles, voz passiva analítica. Repare a expressão pelo caçador. É ele que pratica ação. Isso é uma coisa boa para você guardar, porque é algo que se cobra muito em concurso. Quando numa voz passiva eu tenho o termo que praticou a ação, esse termo que praticou a ação é o agente da passiva. Normalmente vem com preposição por. Pelo é por mais o. Tá bom? Voz passiva analítica de estado. É uma forma de voz passiva analítica. A única diferença é que em vez do verbo ser, você vai usar os verbos estar e ficar. Olha o exemplo. Eu digo, o rapaz ficou esmagado pelas rodas do trator. Coitadinho. Quando eu digo o rapaz ficou esmagado, eu tenho uma voz passiva. Ela é uma passiva analítica, porque eu tenho dois verbos. Só que eu vou dizer que ela é uma voz passiva analítica de estado, porque em vez do verbo ser, eu tenho o verbo ficar. Tá? Essa é a única diferença. Quando eu tenho uma partícula ser, pronome apassivador. E a passiva sintética? É o caso que você viu com a gente em sujeito. Ofereceram-se doces aos convidados. Olha como o doce está sofrendo ação. Olha como ele é o sujeito. Doces não oferecem. Doces são oferecidos. E esse ser, como você já viu em aula anterior, trata-se de um PA, pronome apassivador. Bacana? Legal. E a voz reflexiva? Quando você tem o rapaz feriu-se, você chama apenas de voz reflexiva. Agora, quando o sujeito é composto ou está no plural, você vai chamar de voz reflexiva recíproca. Repare a frase, os namorados davam-se as mãos sob o cobertor. Note que o namorado está dando a mão para a namorada e a namorada, por sua vez, está dando a mão para o namorado. Um dá a mão para o outro e o outro devolve a mão. Trata-se de um caso de reciprocidade. Trata-se de uma voz reflexiva recíproca. Bacana? O que se cobra muito em concurso? Mudança de voz ativa para uma passiva analítica. Dá uma olhadinha aqui, ó.
Para você mudar uma frase da ativa para a passiva analítica, a condição única, senão você não pode mudar, é que haja na tua frase um objeto direto. Então já bota nessa sua cabecinha, só dá para mudar para a voz passiva analítica um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Então amanhã eu digo esta frase: os rapazes atiravam ovos nos passantes. Se você reparar, quem atira, atira algo. Algo, ovos. Corretinha a frase, posso mudar para a voz passiva porque eu tenho um objeto direto aí. Por que me interessa tanto esse objeto direto? Porque justamente esse objeto direto vai virar o sujeito da voz passiva. Então eu vou mudar para passiva, começo justamente pelo objeto direto da ativa. Começo dizendo ovos. E aí vou colocar o verbo na forma de locução verbal. Isto é, vou jogar dois verbos. Vou jogar o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Ovos eram atirados. Aí está o maior problema da mudança da voz ativa para a voz passiva. Repare que quando eu digo atiravam, eu disse pretérito imperfeito. Por isso eu sou obrigado a dizer eram atirados. Se eu tivesse dito os rapazes atiram ovos, você iria dizer ovos são atirados. Se eu dissesse os rapazes atirarão ovos, você dirá ovos serão atirados. Regra: o verbo ser tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Isso é o que eles cobram. Na verdade, eles não vão cobrar de você mudança de ativa para passiva. Eles vão usar a mudança de ativa para passiva para ver se você sabe conjugação verbal. Que mais? Rapazes, que é sujeito, vem aqui para baixo na função de agente da passiva. Tá bom? Olha a frase pronta. Ovos eram atirados pelos rapazes. E tudo que sobrar na voz passiva continua com a mesma função. Repare, nos passantes adjunto adverbial em cima e embaixo. Vamos ver outro exemplo? Vamos? O professor exigente atribuiu nota 0 ao aluno. Posso mudar para passiva? Posso. Quem atribui algo, eu tenho objeto direto. Começo com nota 0. Vou trazer o atribuiu, pretérito perfeito. Então nota 0 foi atribuída. Não pode ser será, não pode ser era, não pode ser seria. Tem que ser foi. Mesmo tempo verbal. Ó, pelo professor. Pelo exigente professor. Olha como ele virou. O sujeito virou agente da passiva. E por último, o aluno, que era objeto indireto, virou objeto indireto. E por último, o aluno, que era objeto indireto, continua sendo objeto indireto na voz passiva. Não esqueça. Só muda de função objeto que vira sujeito, sujeito que vira agente e verbo que vira locução verbal. O que houver a mais na ativa vem para a passiva com a mesma função. Outro exemplozinho legal para você. Esta imobiliária vende muitas casas. Posso colocar na voz passiva? Claro que posso. Muitas casas é objeto, quem vende, vende algo. Começo por ela. Muitas casas são vendidas. Olha o mais importante. Vende, são. Por quê? Porque o verbo ser tem que ter o mesmo tempo verbal. Nossa, como ele repete. Precisa repetir, porque essa é a parte mais importante. O verbo ser tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo da voz ativa. Tanto é que se eu dissesse vendeu, o que é que você ia dizer? Isso, foram vendidas. Se eu dissesse vendia, isso, eram vendidas. E se eu dissesse venderá? Isso, serão, venderia. Isso, seriam. Gostei de ver, está muito bacana. Vamos dar uma segunda dica para você? A loja vende ótimos veículos usados. Posso mudar para passiva porque eu tenho objeto direto. Começo por ótimos veículos usados são vendidos pela loja. Ó, não quero cansar você, mas tá vendo? São e vende. Bacana? Mesmo tempo verbal. Mas não, peraí. O que eu vou falar é outra coisa agora. Eu vou falar disso aqui, quer ver? Suponhamos que em vez de um verbo, eu tivesse dois verbos. Em vez de a loja vende, eu tivesse a loja tem vendido. O que acontece quando eu tenho dois verbos e mudo para a voz passiva? Quando eu tenho um, você reparou que viram dois? É o verbo ser que vem a mais? Quando eu tenho dois, vão virar três. É aqueles dois de cima mais o verbo ser. Então, ótimos veículos usados têm sido vendidos. Ó, 1 dá 2, 2 dá 3. Ah, que legal. E se eu puser 3? A loja deve estar vendendo. Opa, se eu puser 3, é óbvio, vou ter 4. Claro, os 3 lá de cima, mais o verbo ser. Ótimos veículos usados devem estar sendo vendidos. Vamos guardar essa segunda regrinha? Além do tempo verbal em cima e embaixo tem que ser o mesmo, você tem que lembrar o quê? Quando eu tenho um verbo,
na passiva eu tenho 2. Quando eu tenho 2, na passiva eu tenho 3. E quando eu tenho 3, na passiva eu tenho 4. Professor, e 5? Não tem. 6 não tem. No máximo 4 verbos, tá bom? Bacana. Um abraço a todos, bom exercício e boas aulas.